Quais são os principais mitos e verdades sobre TDAH em adultos? Cara, mitos Tantos? é isso que eu tô pensando. Tantos. Vamos falar em relação à enxaqueca. Justo. Eu acho né? que Em é melhor relação mitos ao- e verdades Em relação à da enxaqueca. enxaqueca. Eu acho que tem 3 aqui que são os principais. Primeiro, que eu já vi, inclusive, profissionais de saúde falando, não tem relação. Não, tem. Tem uma relação que é genética, primeira. Agora, o TDAH, principalmente o TDAH não tratado, o cérebro dele vira um ambiente de estresse crônico. E esse estresse crônico vai fazer com que esse cérebro fique hipersensível. Numa doença que é a enxaqueca, que já causa hipersensibilidade. E a gente sabe pessoas que têm TDAH e que até tem, às vezes, algum espectro ali que lembra um pouco aquela hipersensibilidade do autismo. Tal, Sim, pode sim. acontecer. E aí é mais um... E se combinam muitas Aí imagina a vezes. hipersensibilidade de um distúrbio do neurodesenvolvimento com a hipersensibilidade da enxaqueca, de luz, de tudo. Então, assim, tem correlação e um pode piorar o outro. E a enxaqueca piorando os sintomas do TDAH e, consequentemente, estresse crônico, piorando mais. Qual que é o outro ponto? Aí eu acho que vale muito a pena colocar a questão do tratamento. Porque a maioria dos psicoestimulantes piora a enxaqueca, porque eles são estimulantes. Então, isso é bastante óbvio. Normalmente, a gente pensa em usar psicoestimulante em uma pessoa que tem TDAH e enxaqueca quando a enxaqueca está bem controlada. Porque o simples fato de você ir controlando a enxaqueca, você diminui aquela sensação de tô lesado. E aí o próprio TDAH vai melhorando. Tanto que tem gente com TDAH que não usa psicoestimulante e está muito bem, obrigado. Eu, por exemplo, não uso. Sabe quando eu uso psicoestimulante? Quando eu tenho que corrigir TCC. E eu quando eu tenho que finalizar livro. Ler o que eu escrevi. Para escrever, não. Eu solto a mão. É que tem umas coisas que dão uma... Não, Nossa. você tem que ficar ali e você já perdeu o tesão. Exato. Você já escreveu o que você queria escrever. Exatamente. Entendeu? Agora, na hora de conferir o que você escreveu, é isso. aí eu uso. Só isso. É a única situação, porque senão é um sofrimento, meu Deus, você procrastina até... Exatamente. Seu filho vai terminar o livro. Exatamente. E aí, a gente sabe isso, tem essa relação com o psicoestimulante, né? Mas tem um ponto que não tem tanta evidência científica e talvez seja mais uma opinião clínica. Quando o paciente está bem controladinho... Da enxaqueca. E você também resolveu os outros, porque o TDAH ele é aquela pipoca cheia de problemas. Então, a enxaqueca é uma, tem a ansiedade que é outro lugar, tem o sono que está desregulado. Então, assim, quando você está tudo bonitinho, às vezes você vê alguns pacientes que mantêm, por exemplo, algumas crises ali por mês, 3, 4. E aquele paciente está tão reguladinho que você sabe que uma dose muito baixa de psicoestimulante vai fazer todo o efeito. Você não vai precisar subdose. E não subdoses, eu concordo com você. Às vezes eu uso exatamente isso. E funciona. No Brasil, a gente pegar a lisdexanfetamina, já soltar o nome comercial. A lisdexanfetamina, ela começa em 30. Fora do Brasil, tem de 10 e tem de 20. Tem de 15. Eu mandava manipular. Eu manipulo de 15. Exatamente. Pego de 30 e quebra no meio. Você não tem isso. Exato. Mas eu quando há 10 anos a gente começou a usar o neurofeedback, aí remédio quase nenhum. Ajuda bastante. E melhora a ansiedade, a autorregulação. Exato. Né? Mas tem essas questões que nem a gente falou do livro, por exemplo. E esses pacientes, quando eles estão bem ajeitadinhos assim, pode. É curioso que sim, não só pode, como às vezes melhora. Exatamente. Porque você diminui aquele efeito de estresse crônico. Quando você tira o estresse, você deu uma dose. Você falou uma coisa interessante, que para TDAH, eu sempre falei, a menor dose com o melhor resultado. Isso, é exatamente assim. Não tem dose padrão. É isso. Se tiver que tatear, começa pequeno, que pode ser que o pequeno pode ser que funcione muito bem. Porque como é um cérebro hiperativo, ele também é hipersensível. Exato. Então ele responde a dose pequena. Eu sempre falei isso. Exato. Isso, entendeu? Por exemplo, quando a gente vê combinações, não só de TDAH, mas outras combinações com enxaqueca, por exemplo, ansiedade e enxaqueca, você tem a enxaqueca aumentando a ansiedade, um TAG, por exemplo, aumentando a enxaqueca. Às vezes você dá uma dose que é, por exemplo, um 37,5 de venlafaxina, esse paciente, ele, às vezes, ele melhora de um jeito... tudo. É verdade. E que teoricamente não seria esperado. Exatamente. Mas aí a lógica da cronificação e da descronificação. É você olhar a coisa como um todo e não separadinho. Não, e nunca medicar por bula. Medique seu paciente. Exato. Eu nunca cheguei a doses estratosféricas, eu também não. Nunca, sempre foi pequena. Até porque se não tá funcionando com a dose pequena, você tem que procurar o porquê não tá funcionando. Se é um cérebro hipersensível para TDAH, querido, tem alguma coisa errada. Se você tiver que estar aumentando. Tem alguma coisa que tá impedindo essa medicação de fazer efeito.